Calorosas saudações e o governo português proibiu a entrada e regularização de mais de 100 mil imigrantes aqui em território português. Felizmente não proibiram a entrada de ninguém neste vídeo porque assim vocês não podiam dar like nele. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores antes de chegarmos a 2025. Até porque só 40% do canal que vê os meus vídeos, no caso, é que é subscrito. É uma porcentagem muito grande. Portanto, subscrevam para chegarmos aos 140 mil, partilhem nas vossas redes sociais e tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, vamos ver o que é que se passou relativamente a isto. Até porque, por um lado, esses 100 e tal mil imigrantes não foram regularizados pelo governo de Luís Montenegro, mas agora há um senão, não é? Porque o governo agora vem dizer que quer mais imigrantes para a construção. Enfim, uma hipocrisia um bocado estranha, vamos ver. Desde junho, mais de 108 mil processos de regularização de imigrantes foram rejeitados pela AIMA. A informação é avançada pelo Ministro da Presidência. A maioria dos processos acabou por ser rejeitada devido à falta de pagamento das taxas exigidas. Um número que não está fechado, uma vez que o Governo dá a oportunidade de regularizar os pagamentos para que o processo possa avançar. O Executivo revela que há cerca de 113 mil pessoas cujos processos estão em andamento. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo herdou do CEF cerca de 400 mil casos que estavam pendentes. Atualmente, a AIMA está a atender cerca de 5 mil imigrantes por dia. Ou seja, isto é apenas a parte inicial, já vamos ao resto, mas só para termos noção do que o que se está a passar, é grave. Porque havia aquele caso das 400 mil pessoas que estavam por regularizar e o governo do PS queria regularizá-las do dia para a noite. Ora, o governo de Luís Montenegro fez aqui a mesma coisa, só que rejeitou aqueles que não tinham documentos fidedignos ou suficientes para fazerem a regularização. E a prova de que Portugal está com as portas completamente escancaradas em termos da imigração, ou da falta de controle da imigração, é isto mesmo, é que em 400 mil pessoas que entraram, mais de 100 mil, ou seja, mais do que 25%, 25 a 30% dos que entraram só neste grupo de pessoas de 400 mil, estava em situação não legal, e aliás, talvez até mais, só que estes entretanto até poderiam, ou puderam eventualmente, arranjar documentos para se legalizar, porque é uma coisa que eu não compreendo em Portugal, é que uma pessoa pode vir do estrangeiro, pode ser aqui um imigrante ilegal, a primeira coisa que faz quando entra em Portugal é uma ilegalidade, é estar aqui ilegalmente, e consegue legalizar-se mesmo estando ilegal cá dentro, que é uma coisa que eu ainda estou para perceber como é que isso funciona, como é que isso é permitido, acho que é uma coisa completamente ridícula, mas a verdade é que existe. Ou seja, é de tal forma grave que nós tivemos mais de 1% da população a entrar que agora foi rejeitada a sua regularização. E eu acho bem que seja rejeitado, não é? A questão não é essa. Agora a minha pergunta é para o Governo, para a Administração Interna, enfim, para os Ministérios responsáveis, vamos ouvir o Leitão Amar a seguir, mas eu tenho uma questão que é, o que é que se vão fazer a estas 100 e tal mil pessoas que não têm documentos para aqui estar? É porque, a meu ver, só há uma solução. É comunicar com as embaixadas dos respectivos países de origem destas mesmas pessoas e fazer com que elas possam voltar em segurança ao seu país. Não é? Porque se não têm documentos para cá estar, eu não sei quem é que elas são, não estão devidamente identificadas, eu se for identificado na rua e não tiver os meus documentos de identificação, é grave, não é? Portanto, eu aqui acho que a solução é uma só. É retomar, falar com as respectivas embaixadas e levar as pessoas de volta para o seu país de origem em segurança. E o Governo diz que não há contradição entre as novas regras para a imigração e o plano anunciado para recrutar trabalhadores estrangeiros de forma a cumprir as obras do PRR. António Leitão Amaro garante que o objetivo é facilitar a entrada a quem vem trabalhar em áreas onde há necessidade. Portugal tinha um regime que não tinha par no resto da Europa de uma entrada chamada manifestação de interesse em que as pessoas vinham com ou sem contrato de trabalho, entrada legal ou ilegal, com ou sem visto. Isso era uma entrada descontrolada que era desaconselhada por todas as autoridades europeias e por todos os especialistas que se debruçam sobre a matéria. Era errado ter uma porta escancarada. O que é que nós estamos a trabalhar também simultaneamente? Ou seja, fechamos a porta do descontrole e regulamos e agilizamos a porta da entrada regular. Isto significa o quê? As pessoas que vêm trabalhar não devem estar à espera de a obtenção de um visto 2 anos. Se há contradição ou não. Haveria contradição se nós tivéssemos fechado uma porta e criássemos um novo regime. Não. O que nós estamos a fazer agora é aplicar com celeridade as vias da imigração legal que existem. A questão aqui é, eu concordo que é uma necessidade, não é? Portanto, há determinados setores da atividade económica que necessitam de imigração.
O meu problema aqui com o Governo é que isto seja utilizado como mecanismo para um futuro descontrole. Ou seja, de uma forma genérica, com a questão dos vistos, o Governo esbarra aí uma problemática, não é? Apesar de terem entrado 200 e tal mil, não é? Não chega a 300 mil, mas 200 e muitos mil. O meu problema é, nestes setores de atividade, são canalizados aproveitamentos para colocar cá muita gente que, não usando o método anterior que era utilizado, agora passa a utilizar este. Esta é a minha preocupação. Portanto, acho bem que haja essa regulação. Agora também vou dizer, e deixo aqui a questão, essas pessoas que vêm para aqui trabalhar para as obras do PRR, as obras do PRR são temporárias, certo? O PRR, muitas das nossas obras, até porque Portugal vai organizar o Mundial 2030 e algumas dessas obras, ainda não vamos, eu não vejo muita gente a falar disto, mas é importante, não é? Nós vamos organizar o Mundial 2030 e algumas dessas obras têm que estar completadas, nomeadamente a nível de infraestruturas, creio que a terceira ponte tem que estar concluída, o início do aeroporto também, enfim. E eu pergunto-me, essas obras deverão ter que durar à volta dos 2, 3, 4 anos no máximo, até 2029, por volta disso. E a minha questão é, depois disso, o que é que será dessas pessoas? Vão para o desemprego e ficam aqui a receber subsídio de desemprego? A minha questão é mesmo essa, não é? Portanto, isto já não se trata, e é o que eu ando a dizer há anos, a imigração ilegal em Portugal era de tal forma escandalosa que até a imigração legal passou a ser um problema, e o exemplo disto é isto mesmo. Portanto, a minha questão é, no fim dessas obras, que podem durar 1 ano, ou 2, ou 3, ou seja o que for, que podem ser utilizadas como mecanismo para descontrole migratório, espero que não, mas isso é um perigo, o que é que se vão fazer a essas pessoas? Pergunto eu, não é? Pergunto eu. Até porque eu relembro que ao fim de 5 anos podem ter nacionalidade portuguesa, que nunca na vida devia existir, não é? Portanto, o Governo aqui incorre num erro, a meu ver, estratégico, de alguma hipocrisia, no sentido em que diz, eu quero regular a imigração, temos que controlar, eu acho que toda a gente concorda neste momento que há um excesso de imigração descontrolada em Portugal, há um excesso de imigração em geral, e o Governo, ao dizer isto, enfim, eu compreendo que haja áreas específicas e estratégicas, mas ao mesmo tempo, a curto prazo, isto até dá para colar a coisa com cuspe, mas a longo prazo não dá para colar com cola, se me faço entender. Mas enfim. O Bloco de Esquerda diz que o Governo admitiu o erro que foi a lei da imigração e o fim da manifestação de interesses ao querer abrir esta espécie de via verde para imigrantes que trabalhem na construção civil. Para Mariana Mortágua, esta é uma visão oportunista e desumana da imigração. A notícia sobre a abertura de uma via verde para imigrantes é a demonstração da hipocrisia do Governo neste tema. O Governo decidiu uma política de imigração não porque ela é mais justa para as pessoas, não porque ela é melhor para o país, não porque ela respeita quem quer que seja, mas para ir atrás, responder, disputar ideias com a extrema-direita e com o Chega. E agora está a tentar abrir brechas na sua própria lei porque ela não resulta. Mas as brechas que abre são não só admitir o problema da lei, como ter uma visão economicista e muito desumana da própria lei da imigração, que não nos parece justa. Duas partes. Em parte eu concordo com a Mariana Mortágua. Não nesta final. Isto não é uma lei desumana. Quer dizer, dão oportunidades de trabalho para melhoria de condições de vida e afins, e no final do dia nós ainda é que somos os ingratos por, enfim, há sempre um interesse económico em tudo. Essa é a realidade da vida, lamento imenso, nós não vivemos numa utopia, nem nós, nem as pessoas que vêm de outros países, a vida é dura, a vida é complicada, é o que é. É perfeito? Não. Às vezes é mau? É. Mas a vida é assim? É complicado. Eu gostava que fosse de outra forma também, mas isto não é o mundo dos unicórnios. Podemos trabalhar nesse sentido. Os unicórnios ainda não existem. Agora, eu não discordo todo quando a Mariana Mortágua vem dizer que este plano para a imigração implementado pelo Governo, pelo PSD ou pela AD, em determinado aspecto é para rivalizar em termos eleitorais com o Chega. Isso é verdade. Aliás, o Luís Montenegro sabe muito bem o que está a fazer em termos de propaganda para rivalizar e retirar algum do eleitorado ao Chega, quando, por exemplo, decide construir 3 polos arquitetónicos muito grandes em zonas da Margem Sul, em zonas de Loures, que são zonas onde eleitoralmente o Chega na área metropolitana de Lisboa é muito forte. Curiosamente é no Seixal e especificamente em Loures, que foi onde o Chega foi criado, onde começa a polémica com o Ventura em 2017. Portanto, eu aí acabo por concordar com a própria Mariana Mortágua. O próprio plano do PRR, em determinado aspecto pela gestão do Governo, é no sentido de rivalizar eleitorado com o Chega. Atenção, ela não está errada. Agora, hiperbolizar da forma a dizer isto só tem uma visão economicista, etc, etc. A questão é que os nossos problemas, ou as nossas escolhas na vida,
advém do problema económico. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que nós, seres humanos, temos necessidades ilimitadas até ao fim das nossas vidas. Mas há recursos escassos. E, portanto, nós temos que fazer escolhas, correto? Portanto, não dá para termos toda a gente aqui em Portugal e a entrar ao Deus dará. Por isso é que só em determinados casos, em determinados setores estratégicos, é que podemos deixar entrar. Se para um país de 10 milhões de pessoas já é muito complicado gerir os recursos existentes para as necessidades das pessoas que cá estão, imaginem com mais gente ainda. Não é? Se os serviços públicos já estão como estão agora, imaginem como estariam se continuássemos com a lei de manifestação de interesse. Não é? Enfim. Nem adequada. Os Países Baixos vão impor restrições temporárias nas fronteiras terrestres por um período de 6 meses. A medida entrou hoje em vigor, está enquadrada no Acordo de Schengen, que permite suspender temporariamente a abertura das fronteiras como último recurso, com o objetivo de combater a imigração. O Governo prometeu minimizar os impactos para viajantes regulares e também o tráfego económico. No entanto, ainda não é claro como serão feitos os controlos fronteiriços, uma vez que não houve qualquer anúncio de reforço financeiro ou de pessoal da Polícia Militar Real. Portanto, eu meti esta parte aqui no final, ainda pensei, isto não tem a ver com Portugal, mas porquê é que eu meti estes 30 segundos finais? Porque eu acho que isto era uma medida a ser aplicada. Eu bem sei que a nossa situação de imigração em Portugal não é tão grave ainda como alguns países do centro da Europa, como França, como os próprios Países Baixos, também em determinado aspecto, Inglaterra, não é? Embora a Inglaterra já esteja fora da União Europeia. Mas é importante começarmos a ver estas soluções no estrangeiro. Porquê? Porque nós, quando falamos de política migratória, não podemos falar apenas, ou nós não estamos dependentes apenas da fronteira nacional. Tendo em conta que estamos no espaço Schengen e há livre circulação de pessoas, muita gente, ao entrar num país como a Alemanha, a Polónia, não vou dar exemplos de países de leste, mas do centro da Europa, a Europa Ocidental, na Suécia, ou do norte, a Suécia, a Alemanha, a Dinamarca, os Países Baixos, a Bélgica, depois têm muito mais facilidade em circular livremente pelas fronteiras da UE. Ou seja, podem entrar também em Portugal. E isso também é um malefício. Por isso é que o espaço Schengen tem tendência a falhar a longo prazo, a meu ver, porque se a imigração não é controlada em determinados polos geográficos desse mesmo espaço, todos os outros países são afetados por isso. E por isso é que eu acho que o Geert Wilders, neste momento o líder executivo dos Países Baixos, acho que faz muito bem. Acho que é uma medida com pés e cabeça. Eu creio que a Meloni queria fazer a mesma coisa em Itália. Não sei se conseguiu fazer, não sei se chegou a implementar ou não, mas ela, a determinada altura, pensou em estabelecer uma coisa assim como isso. Mas isto é o futuro da União Europeia. Reparem, a degradação daquilo que é o projeto europeu será uma tendência cada vez mais recorrente agora. Temos este exemplo da deterioração do espaço Schengen com a Holanda, os Países Baixos a fazerem isto, a AfD na Alemanha a propor a saída da Alemanha da União Europeia caso vença as próximas eleições, que serão em fevereiro, março. Portanto, há um shift ideológico muito grande, num sentido muito eurocético, a vencer na Europa, porque a própria União Europeia também é responsável, não só os governos nacionais, mas a União Europeia também, pelo descalabro da imigração que nós temos. E à cabeça, a principal culpada, já que foi há uma semana em que se fala bastante da Síria, foi quem deu o pontapé de saída a isto tudo, foi a Angela Merkel em 2015. A malta gosta de falar da esquerda e tal, a esquerda também, não é essa a questão. Mas quem começou isto até foi um partido de centro-direita, no caso a CDU alemã. A CDU, na Alemanha, é uma espécie de CDS, não é? Portanto, uma comparação assim PSD-CDS, a AD alemã, e portanto, na verdade, começa aí em 2015, não é? Mas enfim, digam-me a vossa opinião sobre isto tudo nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.